Eu falo agora de um workshop realizado na semana passada por uma universidade em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. O evento destacou o uso de plantas medicinais em palestras com nomes importantes no cenário da medicina alternativa. Quem participou e traz os detalhes para a gente é José Cunha. A medicina alternativa consiste no tratamento de doenças sem o uso de remédios controlados, antibióticos ou fármacos em geral. A principal característica dessa prática é que o tratamento é focado no doente e não no sintoma da doença, e geralmente feito através do uso de plantas medicinais. Mas até que ponto o uso dessas plantas são realmente eficazes? E o mais importante, será que quem usa esse tipo de tratamento está utilizando a dosagem correta, necessária para tratar a doença, sem causar outros danos à saúde? Isso é o que foi discutido durante o 21º Workshop Plantas Medicinais, realizado no campus de uma universidade em Campo Grande. A temática plantas medicinais, e na verdade aqui a gente não trata só de plantas medicinais, a gente trata de outras práticas integrativas também. Então, por exemplo, aromaterapia, florais, homeopatia. A nossa ideia é levar para a população esse conhecimento dessas práticas integrativas de forma mais científica. Então a gente sabe, por exemplo, que as pessoas usam hoje em dia planta medicinal baseado muito no que o vizinho falou, do que o colega falou. Então a nossa preocupação é: será que essas plantas podem mesmo ser utilizadas da forma como está sendo dito? Será que um chazinho, por exemplo, preparado em casa, ele está realmente a pessoa utilizando com aquelas propriedades que ela acha que ela deveria utilizar? Por que eu estou falando isso? Porque só de você preparar um chá, por exemplo, de uma forma não adequada, você já está perdendo princípios ativos, você já vai estar ingerindo, por exemplo, um chá com não todas aquelas propriedades que você imagina. E também tem a questão da dose, né? Tem a questão de repente você utilizar um chá que você acha que é uma planta e na verdade não é, ou as pessoas consumirem, a gente fala muito de plantas alimentícias não convencionais, então às vezes comer uma planta que é tóxica sem saber. Então a nossa preocupação é realmente informar a população sobre todas essas diferentes temáticas, né, que a gente está tratando, por exemplo, aqui no evento. De acordo com os especialistas, as plantas medicinais podem ajudar a controlar ou até melhorar certos tipos de enfermidades ou inflamações. Mas, segundo eles, é necessário ter cuidado com a dosagem. Uma dosagem errada pode acabar arruinando outro órgão ou aquilo que já não estava bom. Então, a indicação é: antes de consumir uma planta medicinal, procure sempre um médico homeopático ou fitoterápico para te indicar qual a dosagem correta do produto que você vai utilizar. Eu gosto muito de contar um caso de uma pessoa que me procurou porque resolveu utilizar plantas medicinais e estava tomando por dia 3 a 4 litros. E aí em uma semana já foi parar no hospital. Então não é só questão de estou tomando um chazinho, em que quantidade que a pessoa está utilizando. Além das plantas e ervas usadas no preparo de líquidos, chás e etc., existem também aquelas chamadas de plantas alimentícias não convencionais, que são consumidas em grande parte junto às refeições diárias e têm funções igualmente medicinais. As plantas alimentícias não convencionais, em geral, dá para dizer que é tudo que nós não temos no mercado. Algumas já estão entrando no mercado. São plantas negligenciadas e vêm fazer com que nós venhamos, então, cada vez mais entender a nossa biodiversidade, que é uma biodiversidade abstrata para muitas pessoas, né? Olham, veem as árvores e digam, são árvores, mas que árvores são aquelas? São nativas da nossa biodiversidade. E que os nossos índios, os nossos antigos, a nossa ancestralidade já utilizava como medicinal e também como alimentícia. É um movimento que tem se popularizado pela boa alimentação e para a nossa saúde. Vou dar um exemplo, erva baleeira. A erva baleeira ocorre em boa parte do Brasil, né, e as suas folhas são condimentos. Então tem até aquele cheirinho de caldo, né, que a gente coloca na nossa alimentação, mas com os benefícios que o caldo não tem. Aliada à medicina alternativa, com o uso de plantas medicinais, vem também a medicina integrativa, que está relacionada à qualidade de vida e à longevidade.
Hábitos saudáveis, alimentação regrada, exercícios físicos também devem fazer parte da rotina de quem consome tratamentos naturais. A maioria da população brasileira está envelhecendo, mas sem qualidade. Por isso é importante a medicina integrativa, que é uma medicina preventiva, é a medicina que vai nos ajudar a melhorar a qualidade de vida e vai nos ajudar a tratar doenças para poder evitar complicações. Os segredos, na verdade, é começar pelo básico. Por exemplo, mudar os hábitos, ter hábitos saudáveis, realizar atividade física, ter uma alimentação adequada, atividade física pelo menos 300 minutos por semana, beber água suficiente, 35 ml por quilo de peso, ter um sono reparador. Dei várias dicas também para poder otimizar a qualidade do sono, ter a higiene do sono, que são, por exemplo, não mexer com o computador ou ondas eletromagnéticas que vão alterar as ondas cerebrais, dormir num ambiente que seja sem estímulo luminoso, sem o celular por perto, porque tudo isso vai atrapalhar as conexões cerebrais e vai atrapalhar ter uma boa noite do sono. E com um sono não reparador, aumenta o risco de ansiedade, depressão, obesidade, entre outras patologias. Então, começando pelo básico, a gente já vai ter qualidade de vida, mas devemos sempre realizar exames, ver como estão as vitaminas, como estão os hormônios, como estão os minerais, para poder otimizar e não adoecer. De Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, José Cunha.